Ao longo da história, a fotografia tem desempenhado um papel fundamental na documentação de eventos extraordinários e na captura de momentos que desafiam a compreensão convencional. Com o avanço da tecnologia, cada vez mais pessoas têm acesso a câmeras e dispositivos de imagem, o que resultou em uma infinidade de fotografias de fenômenos inexplicáveis. No vídeo de hoje, exploraremos 5 desses surpreendentes acontecimentos fotografados que deixaram os cientistas perplexos. Essas imagens capturam momentos que desafiam nossas leis naturais, intrigando e desafiando a mente científica. O que será que essas imagens podem revelar? Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, não espera até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. O mistério do viajante do tempo. Não faz muito tempo que uma foto vem circulando em diversos sites e portais, despertando a curiosidade da grande maioria. Há quem acredite, quem não acredite, e quem fique com aquela famosa pulga atrás da orelha. Fato é que a imagem já gerou muita discussão por aí. Em 1941, uma cerimônia marcou a reabertura da ponte South Forks, em Gold Bridge, Colômbia Britânica, no Canadá, após uma inundação ocorrida em novembro de 1940. Muitos cidadãos compareceram ao evento, como mostra o registro fotográfico. A foto, exposta no Museu Bralorne Pioneer de British Columbia, Canadá, como parte da mostra Their Past Lives Here 2004, começou a chamar a atenção desde 2010, quando alguns usuários da internet notaram que um homem na imagem parecia estar vestido de maneira muito moderna para a década de 40. Nascia aí a teoria do viajante do tempo. O viajante do tempo, ou viajante do tempo hipster, pelo aspecto moderninho do rapaz, começou a ser tema principal em fóruns sobre teorias da conspiração e fotografias. A ideia de que o moço alto da foto é um viajante do tempo se dá por conta de 3 itens que o acompanham na imagem e que parecem ser modernos demais para a década de 40. Uma camiseta com logotipo, uma pequena câmera portátil e um estiloso óculos de sol. Será realmente que o tal rapaz conseguiu a façanha de voltar ao passado para presenciar o evento em pleno ano de 1941? Mas pondo uma possível explicação, o site Error Level Analysis, especialista em analisar imagens para processos judiciais, garante que a fotografia é autêntica e não sofreu manipulações, e que todos esses itens estavam prontamente disponíveis na década de 1940. A estilosa camiseta que o mocinho está trajando, por exemplo, traz o logo do Montreal Maroons, um time de hóquei que atuou na NHL de 1924 a 1938. Já os óculos com proteções laterais também estavam disponíveis na década de 1940. Embora esse estilo de óculos ainda não tivesse sido difundido, é mais plausível que a fotografia mostra um homem de seu tempo, com um senso de moda mais moderno. Muitos também acreditam que a câmera segurada pelo rapaz é muito pequena para a década de 40, mas a Kodak fez, de fato, várias câmeras portáteis que estavam disponíveis em 1941. Misteriosas esferas de pedra da Costa Rica. Também conhecidas como Las Bolas, essas esferas de pedra podem ser encontradas na Costa Rica. Contudo, para quem visita a região de Delta de Keys, na ilha de Cânio, as mais de 300 esferas podem chamar a atenção. Mas afinal, o que são essas bolas de pedra misteriosas da Costa Rica? Há pedras de todos os tamanhos que se possa imaginar, desde algumas com apenas alguns centímetros, até outras com mais de 2 metros de diâmetro, e que podem chegar a pesar 15 toneladas. No entanto, a informação mais certa que se tem dessas pedras é a de que elas foram feitas na extinta cultura de Kiss, e que por conta disso, elas também são conhecidas como esferas de Kiss. Se estima que as famigeradas bolas de pedra tenham sido esculpidas por volta do ano 600. Contudo, a maioria delas possui sua criação datada após o ano 1000, colocando assim o feito como tendo sido elaborado antes da colonização das Américas. E para isso, foi realizada a técnica de estratigrafia, que é o estudo das rochas, onde foi possível determinar a idade das pedras. Contudo, como muitas das rochas não estão em seu local original, a pesquisa pode não ser 100% confiável. Tudo o que sabe depois disso é que a cultura que criou as pedras desapareceu após a colonização espanhola, e que depois de tantos anos, as pedras se tornaram enfeites nos jardins das mansões de milionários e poderosos da região. Essas pedras são, em sua maioria, feitas de gabbro, uma rocha de cor escura
e formada a partir do resfriamento do magma da composição basáltica. Por conta disso, o gabbro é equivalente ao basalto. Além disso, também há algumas esferas feitas de arenito e calcário. No entanto, por volta do ano de 1939, as esferas foram descobertas quando a United Fruit Company estava limpando a selva da região para realizar o plantio de bananas. Assim, ao serem encontradas, as esferas foram vistas como meros obstáculos, e logo muitas delas foram retiradas do caminho, com o uso de escavadeiras. Assim, muitos mitos surgiram em cima do que havia dentro das pedras. Com isso, alguns trabalhadores começaram a cavar buracos nas bolas de pedra, colocando até mesmo dinamite para que explodissem. Na época, circulava um rumor de que poderia haver ouro no interior das pedras, mas com essa ação, tudo o que se conseguiu foi a destruição de inúmeras esferas. Por fim, essas atividades foram as que mais comprometeram a identificação das esferas. Contudo, ainda assim, algumas delas puderam ser restauradas e hoje estão disponíveis no Museu Nacional da Costa Rica, em São José. No entanto, para além do ouro, há numerosas histórias intrigantes acerca da origem das esferas de pedras. Alguns dizem que elas vieram do lendário reino de Atlântida. Outros contam ainda que elas se formaram pela própria ação da natureza, sem nenhum tipo de intervenção da ação humana. Além disso, há lendas locais que dizem que é possível amolecer as pedras com um tipo de poção. Mas nada disso é, de fato, comprovado. E mesmo anos depois, as esferas continuam sendo um mistério não resolvido. Com seu formato perfeitamente redondo e extremamente raro, as esferas de pedra da Costa Rica se tornaram parte do patrimônio mundial da Unesco. Objeto voador não identificado na pintura A Madonna com São Giovannino. Na pintura A Madonna com São Giovannino, um suposto OVNI está acima e atrás do ombro esquerdo da Madonna. Um homem está olhando para ele. Seu cão parece estar latindo para ele, o que sugere que o objeto não é divino. Raios de luz aparecem em torno da coisa. A posição da Madonna em relação ao e seus filhos levou alguns a sugerir que ela está protegendo-os do estranho objeto. Sua auréola também parece estar mais escura e mais fraca neste quadro em particular. Será que isso poderia estar relacionado com o objeto no céu atrás dela? Será que ele tem um efeito diminutivo? Outra teoria é que o objeto seria simplesmente um símbolo de Domenico Ghirlandaio, o artista. Acredita-se que ele pintou a obra durante a segunda metade do século XV, embora outros pesquisadores a tenham atribuído a Jacopo del Celaio ou Sebastiano Mainardi. Mapa de Piri Reis. Compilado em 1513, o mapa de Piri Reis é um dos mais antigos mapas mundiais pós-colombianos existentes. Desenhado em pele de gazela por um almirante e cartógrafo otomano-turco chamado Piri Reis, o mapa é extremamente detalhado para a época. O mapa cativou e mistificou estudiosos por anos. Seus detalhes aparentemente precisos dos recém-descobertos continentes norte-americanos e sul-americanos, bem como as linhas traçadas, dão a impressão de que o gráfico foi feito por um cartógrafo à frente de seu tempo. Não apenas isso, mas o mapa parece retratar a Antártica, que a maioria dos historiadores concorda que não foi descoberta pelos europeus até 1820. Por esta razão, o mapa deu origem a mitos e lendas. Alguns afirmam que o mapa é muito avançado para a época. Outros especulam que é a prova de que alienígenas podem tê-lo criado enquanto orbitavam a Terra. Teorias foram postuladas sobre uma descoberta anterior da Antártica e até mesmo a possibilidade de pirâmides existentes no continente congelado. A história do mapa de Piri Reis é aquela que mistura realidade e fantasia. É um documento antigo que alimentou os mistérios modernos. O mapa representava a prova de que os turcos já foram donos dos mares e podem ter chegado ao Novo Mundo como as outras grandes potências europeias fizeram na época. O que esse mapa mostra? O mapa é, na verdade, um fragmento. Apenas cerca de um terço do mapa original sobreviveu. No entanto, a parte que existe retrata a Europa, a África e os dois continentes americanos. Embora grande parte da costa atlântica da África e da América do Sul pareça ser precisa, outras áreas, como o Caribe e partes do continente norte-americano, foram distorcidas ou representadas de maneira imprecisa. Na região do Caribe, várias ilhas foram excluídas enquanto uma mítica chamada Antília foi incluída. O mapa também inclui outros detalhes. Ele mostra cadeias de montanhas, planícies secas e características de terrenos interiores. Uma característica fascinante do mapa diz respeito a como a América do Sul é retratada. Perto de sua ponta sul, o continente se inclina para o leste, ocupando a metade inferior do mapa. Durante anos, essa parte do mapa foi vista como um erro. No entanto, outros especularam que esse curioso delineamento é na verdade a Antártica. Curiosamente, esta região antártica é retratada como livre de gelo. No entanto,
Os geólogos concordam que a última vez que este continente esteve livre de gelo foi há mais de 34 milhões de anos. Antes disso, o continente estava livre de gelo por quase 100 milhões de anos. Muito provavelmente, não é realmente a Antártida que está representada no mapa. Provavelmente presumiu-se que existia uma enorme massa de terra em cada uma das 4 seções da Terra para equilibrar isso. Além disso, parece que foi uma extensão, ou uma suposição, de como o continente sul-americano pode ter sido. Interpretações paranormais. Estudiosos e cartógrafos não eram os únicos interessados no mapa. Na década de 1960, a especulação sobre suas origens deu uma guinada para o paranormal. Parte do motivo dessa mudança teve a ver com o design do mapa. É uma carta portulana. Ele não possui as linhas típicas de latitude e longitude que os mapas e cartas modernos usam. Em vez disso, contém linhas chamadas azimuth, que emanam de um centro conhecido como Rosa dos Ventos ou projeção azimutal. Existem várias rosas dos ventos no mapa. Estes eram comuns em mapas da época. Dessa forma, essas projeções azimutais tornaram-se uma obsessão para o investigador paranormal e entusiasta dos antigos astronautas, Erich von Däniken. Ele fez algumas afirmações interessantes sobre o mapa em seu livro, Chariots of the Gods? Mistérios não resolvidos do passado. Sem testar sua hipótese, ele escreveu que as projeções mostradas no mapa de Piri Reis se encaixavam bem quando o centro era o Cairo, no Egito. Com base nisso, von Däniken acreditava que o mapa era muito preciso em termos de escala. Não era humanamente possível no século XVI alguém ter criado tal mapa. Ele concluiu que o mapa era a prova de que os otomanos estavam em contato com alienígenas que os ajudavam a criar novas tecnologias e conhecimentos. Contudo, como ele chegou a essa conclusão, assim como a outras em seu livro, é um mistério. O manuscrito Voynich, nomeado em homenagem ao Wilson, o negociante de livros polonês que o adquiriu em 1912. O livro é um enigma envolto em um enigma. Este código do século XV, repleto de ilustrações críticas, e um texto em um idioma não identificado, deixou as mentes mais brilhantes do mundo perplexas. O livro escrito e ilustrado com imagens fascinantes de espécimes botânicos, diagramas astronômicos, mulheres em banhos e desenhos farmacêuticos. No entanto, essas imagens não correspondem a nenhuma espécie conhecida ou a configurações astronômicas identificadas, o que aumenta ainda mais o mistério do livro. Muitas das espécies de plantas são indescritíveis, não se assemelhando a nenhuma planta conhecida na Terra. Os gráficos astronômicos são igualmente intrigantes, com constelações estelares e sistemas planetários que não correspondem a nenhum reconhecido pelos astrônomos modernos. Várias teorias foram propostas ao longo dos anos, desde o manuscrito ser uma forma de cópia ou um texto alquímico, ou até uma obra de ficção especulativa. Contudo, apesar das inúmeras tentativas de decifrar o manuscrito, seu texto e o significado por trás de suas ilustrações peculiares permanecem um mistério. E assim, o manuscrito Voynich é um dos artefatos mais intrigantes dos últimos anos. As imagens cativantes e o texto crítico nos convidam a um mundo repleto de mistério. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Qual desses surpreendentes acontecimentos mais te surpreendeu? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.